dia! Bom dia, mais uma semana começando, a última semana de junho. E nós estamos como? Na batalha, prontos para mais uma semana de desafios. Muito obrigado a você que está acompanhando o Despertar da Liderança, seja aqui ao vivo ou mesmo na gravação. Obrigado pelos feedbacks que vocês têm enviado. Isso ajuda muito a melhorar a qualidade do conteúdo que eu pretendo oferecer para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Então, já vou fazendo aqui a minha lição de casa, convidando várias pessoas que podem se interessar por esse tema. E eu sugiro que você faça o mesmo. Estou mandando aqui já o meu aviãozinho. Muito bem. Ok. E vou colocar aqui já no comentário fixado o nosso tema de hoje. O líder e seu descontrole emocional. Bom dia, Ricardo. Como vai? Muito bom. Gente, por que eu escolhi esse tema hoje? Porque a gente vive num mercado corporativo, no meio corporativo, cada vez mais gerador de estresse, pressionando muito em função de resultados, com economia instável. Isso para quem não tem um bom equilíbrio emocional, para quem não tem um bom autoconhecimento, isso traz um impacto, isso traz um efeito. E as pessoas elas vão sofrendo consequências a partir daí. Desde as consequências comportamentais na relação com o outro, que é disso que a gente vai falar hoje, até as mais sérias, né? As pessoas elas têm adoecido, as pessoas têm... o corpo tem demonstrado às pessoas, das formas mais contundentes, que alguma coisa não vai bem. Então, se a gente não cuidar do nosso emocional, a gente pode não ter condição de seguir com a nossa carreira, seguir com as nossas demandas. E, bom, a carreira é o casamento mais longínquo que a gente tem, né? Boa parte das pessoas começa a trabalhar ainda na adolescência e segue trabalhando até a velhice. Se no meio dessa trajetória você começar a responder de maneira... começar a não responder bem com a tua saúde, com o teu comportamental, qual é a perspectiva de que você viva uma carreira feliz, que você consiga realizar seus planos, que você consiga evoluir na sua carreira? Então é importante olhar para isso. E o nível de autocontrole de um líder revela o nível de maturidade dele para ocupar esse cargo e lidar com as suas demandas. Então isso é importante pensar. Saber lidar com as próprias emoções é um pré-requisito importante para você conseguir olhar para o desenvolvimento das pessoas. Então eu estou falando aqui sobre inteligência emocional, só para colocar todo mundo na mesma página. Inteligência emocional consiste na habilidade de reconhecer as próprias emoções e saber lidar com elas, regulando as emoções na relação com as pessoas. Também diz respeito a você conseguir reconhecer a emoção do outro e saber lidar com ela. Então, fala de 4 coisas aqui, né? 2 voltadas para você e 2 voltadas para o outro. E aí, gente, a percepção de confiança e segurança de uma pessoa em relação à outra, ela é construída em parte a partir de alguns sinais, de alguns elementos, né? De algumas... vamos deixar assim, vou chamar de sinais. De alguns sinais que a segunda manda para a primeira. E esses sinais são de ordem comportamental, tá? Se um líder ele é instável na relação com as pessoas, se ele é emocionalmente instável, ele confunde a equipe.
e afeta a noção de segurança dessa equipe em relação a ele. Quer dizer, sabe, eu me sinto seguro com essa pessoa, eu posso manifestar minhas dificuldades, eu posso dizer que tenho dificuldade, eu posso manifestar as minhas inseguranças diante de um líder que é intempestivo. Aquelas pessoas que a gente não sabe, eu só, ih, olha, chegou, ele não falou bom dia, acho que é melhor não chegar muito perto, melhor não falar com ele hoje. E ele passou aqui batendo pé, tal, não sei não. Deixa, olha, hoje ele chegou feliz, acho que, sabe aquele problema? Pode falar com ele hoje. Então não dá pra gente, não é temperatura, não é previsão do tempo. A gente tem que esperar para saber como é que vai estar, e então saber se a gente leva uma blusa, se a gente vai com a roupa de calor, de frio. Não pode ser assim. Um líder, ele não pode ser imprevisível para sua equipe. Eu costumo dizer que tem duas figuras que não podem ser imprevisíveis para os seus. São os pais e os líderes. Não podem ser imprevisíveis. Imagina, se você tem pais que você nunca sabe se você pode acessar, às vezes ele está explodindo porque ele tá nervoso e aí ele mistura os problemas que são lá do trabalho com os de casa, e aí o filho chega e ele tá bravo, explode com o filho. Vai construindo com este pai, esse filho vai construindo com esse pai uma relação na qual aquele período da adolescência, sabe aquele período que a gente tem um monte de dúvidas, tem um monte de inseguranças e que a gente acaba se vinculando à pessoa que mais transmitir segurança pra gente? Pois é, essa pessoa não será você, serão aqueles amigos que você temia que ele tivesse amizade. Então você não vai saber do que acontece na vida do seu filho, porque você não se mostrou alguém em quem ele possa confiar, em quem ele pudesse confiar. Se você é líder e é essa pessoa intempestiva, essa pessoa emocionalmente instável, que a gente nunca sabe se pode ou não acessar, e o que vai fazer com aquilo que ele não gostar da sua fala, você não será alguém que ele vai procurar no momento que ele tiver dificuldade. E eu falei disso aqui numa outra live. Você não será a primeira pessoa a quem ele vai procurar no momento que alguma coisa no trabalho dele estiver acontecendo, e você vai ficar vendido, porque você não vai saber o que acontece na sua área. As coisas vão acontecer na sua área e você não vai ser informado, pelo menos não será a primeira pessoa a ser informada. Então isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, ser essa pessoa imprevisível deixa em dúvida se a equipe pode ou não te acessar. E quando ela pode te acessar. Da mesma forma, um líder que demonstra insegurança, porque não estou falando só dessa pessoa que é explosiva, muitas situações também fazem o líder se sentir ameaçado. E essa coisa hesitante, essa coisa que a gente não sabe se será que ele vai aguentar, também traz para a equipe uma sensação muito desconfortável de que eles estão sozinhos, eles não têm com quem confiar. Eles têm que se virar sozinhos. Gente, eu vou falar aqui, daqui a pouco, dos 5 sinais, né, de que o líder precisa cuidar da sua inteligência emocional. Eu vou dar aqui algumas dicas para você lidar com isso. Se você acha que esse assunto interessa mais pessoas, já manda esse aviãozinho aqui. Manda para pelo menos 5 pessoas aí o aviãozinho para que mais pessoas possam ouvir. Se você conhece alguém que tem esse perfil e que pode se beneficiar disso, essa é a hora. Pensa, o líder é aquela pessoa que aponta o norte, que, né, sinaliza o horizonte, que faz com que você saiba em que direção andar. Se o seu líder é alguém que não te transmite essa confiança, você provavelmente vai sentir que sozinho você conseguirá ir mais longe do que com ele. Você que é líder, se você transmite essas sensações de desconforto para sua equipe, quando você de verdade precisar que eles sigam uma orientação sua, mudou a estratégia, mudou a rota, a gente precisa fazer desse jeito diferente de tudo que a gente vem fazendo, eles não vão te seguir. Porque diante da segurança do já conhecido versus a insegurança de, mas isso aqui, será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui não vai dar ruim? Será que eu não vou ficar exposto? Será que?
ele vai fazer do jeito que ele já conhece. Ele te ouve, ele tá valida, você é o chefe dele, mas quando você virar as costas, ele vai fazer do jeito que ele já conhece. Porque ele já sabe que é seguro. Ele já sabe que é um terreno seguro. Então é nesse nível que você pode ficar sozinho como líder se não demonstrar para as pessoas que você é alguém em quem confiar. Se as suas emoções não forem, não estiverem sob seu controle. Pensa sobre isso. Suas emoções precisam estar sob seu controle. Para neurociência, vou dizer uma coisa agora que vai parecer contraditória, tá? Não existe como você controlar as suas emoções. Vem aqui, vou controlar. Tá, mas se você tem um bom nível de autoconhecimento, você consegue entender como funcionam suas emoções. O que desestabiliza você? Diante daquilo que te desestabiliza, você consegue imprimir ações para fortalecer-se emocionalmente e ficar menos sujeito a se abalar com aquelas coisas que te expõem, que te fragilizam. Por meio do autoconhecimento, você consegue saber quais são as emoções com as quais você pode contar. O que você tem que, diferente de outras pessoas, você pode lançar a mão naquele momento e você vai segurar a onda porque você já sabe. Então é nesse sentido, o controle não está no deixa eu fazer essa emoção se dobrar, se curvar, não é sobre isso. É sobre você saber do que você é capaz. É sobre você compreender qual é o seu limite. É sobre você saber que está próximo do seu limite e então você imprimir ações que te protejam caso você não tenha como evitar chegar próximo desse limite. Sabe? É como quando eu sei que eu vou pegar uma forma quente dentro dentro do forno. Aquilo vai queimar minha mão. Eu preciso tirar a comida que a gente vai comer agora no almoço e eu não quero queimar minha mão. Eu vou naquela direção, mas eu boto luvas. Eu pego um pano de prato. Eu faço de um jeito que o contato com aquilo que poderia me ferir seja aceitável, seja suportável por um tempo suficiente para que eu consiga dar conta daquela ação. Faz sentido isso para vocês, gente? Me contem aqui. Porque às vezes a gente não consegue evitar entrar em contato com aquilo que nos fragiliza, com aquilo que nos expõe. Porque o mundo corporativo tem disso. Tem, sabe, essa ciranda que ora tá tudo certo, ora as coisas mudaram de rota, e aquilo de verdade vai causando impacto em nós emocionalmente. E às vezes a gente não consegue prever quando alguma coisa vai acontecer, mas sabendo que algo faz mal para mim, que algo me tira do prumo, sabendo porque eu me conheço, como é que eu posso me proteger daquilo? Primeiro, por mim, né? Por mim, líder, que nessa posição serei exposto algumas vezes a situações, e pela minha equipe, que diante dela, a minha instabilidade emocional vai trazer não só mais insegurança para mim, vai fazer com que eu me sinta sozinho quando eu precisar de verdade das pessoas, e vai causar instabilidade na equipe também. Eles também vão ficar. Eles estão expostos, né? Eles ficam expostos. É como se o líder fosse a proteção entre eles e aquilo que os poderia ferir. Mas esse líder é uma película muito fina que não faz essa proteção. E então eles estão à deriva. Bom, me diga aqui se o que eu estou falando faz sentido para vocês. Se vocês conhecem alguém assim, se já se sentiram assim, conta aqui para mim. E eu vou compartilhar com vocês aqui alguns sinais de que o líder tem ali uma necessidade de cuidar da sua inteligência emocional. Primeiro sinal. Tem mudanças de humor constantes e inesperadas.
Sabe aquela pessoa que ela acorda de mau humor todos os dias? Até aí, tudo certo. As pessoas são diferentes. Eu não controlo isso. Mas em função do acordar de mau humor, aquela pessoa que de verdade ela só vai ficar bem depois das 10:30 da manhã, sabe? Em função disso, ela não fala com ninguém antes. Né? As pessoas que procurarem por ela, ela vai atender de cara amarrada, ela mal vai falar. E se trouxer um problema logo de manhã, ela tende a dar respostas rudes, respostas grosseiras. Então o problema não está no humor, que pode ser que você não tenha um bom humor de manhã. O problema está em não controlar os comportamentos que evidenciam esse mau humor. Não controlar os comportamentos que podem fazer com que o outro se sinta agredido. Tá? Então, essa mudança de humor constante e inesperada. Mas eu acordo de bom humor, tá tudo certo. Mas tem coisa que acontece, aí acabou com o meu dia. Nossa Senhora, um evento que às vezes acontece em 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, tem o poder de acabar com o seu dia. Tem alguma coisa que você precisa cuidar? Segundo sinal, se desestabiliza diante de situações de tensão, sabe? Desmancha. Não sabe como lidar. Fica ali frágil, sem ter condição de continuar. Esse é outro ponto. O que acontece, né? Que você não consegue guardar suas emoções aqui dentro. Porque é isso, tem coisa que a gente vê que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Mas isso precisa estar daqui para dentro. As pessoas não têm que perceber isso. As pessoas não têm que conseguir enxergar isso em você. Tudo que acontece aqui dentro, se é feliz, se é triste, se é amedrontador, e você está a todo momento tremendo, se desestabilizando, precisando sair para beber água, né? A respiração ofegante. Nossa, o que acontece? Esse é o trabalho que você escolheu para sua vida. Essa é a carreira que você escolheu na empresa que você escolheu estar. Se isso te desestabiliza nesse nível, alguma coisa não vai bem, né? Terceiro sinal, desconta no outro o seu descontrole. Falei agora do primeiro, é isso, é um outro sinal. A variação de humor é um sinal e o descontar no outro, como se o outro fosse culpado, né? Aí vem um outro sinal, o quarto sinal, responsabilizar o outro pelo seu estado emocional. Também, mas olha o que o outro me fala, né? Olha o que o outro trouxe para mim assim. A responsabilidade é dele. Olha o que ele me disse. E aí, assim, parece que o outro tinha que saber que aquilo que ele trouxe precisava resolver, naquele momento, em função do seu estado, não era a hora dele dizer. Imprevisível você, né? Então, responsabilizar o mundo pelo descontrole que você tem, pela sua falta de controle, é um sinal de que você precisa trabalhar para desenvolver sua inteligência emocional. E o último sinal aqui, eu poderia falar de vários, mas eu resolvi separar 5. Acredita que a sua equipe precisa entender os seus descontroles. Sabe o líder que fala assim, não, mas esse é meu jeito. Esse é meu jeito, as pessoas precisam se habituar com isso. Por quê? Por que o mundo tem que se acostumar com como você funciona? Você não pode se adaptar ao mundo, ao ambiente, à rotina das outras pessoas, mas todo mundo precisa se adaptar a você. Pensa nisso. É uma maneira de você demonstrar que você não dá conta das suas emoções. Aquelas pessoas que viram e falam assim, eu explodi, eu não tenho sangue de barata. Para começar, que barata não tem sangue, né? Então essa frase sugere que quem consegue se controlar diante de situações de tensão, nem sangue tem. Né? Uma pessoa que, sabe, tá inerte diante das situações de emoção da vida. O normal é você se abalar, se abater, se ficar nervoso, se irritar. Esse é o normal. Os outros que conseguem lidar de uma maneira adequada, isso é anormal. Né? Então, presta atenção nesse sinal. Né? As pessoas precisam se habituar e entender que esse é seu jeito. Não, esse é o jeito dele. Não tem que acontecer isso, gente. Não tem que acontecer isso. O processo de adaptação é teu. Você se adequa ao ambiente, não o ambiente todo a você.
Então, se você conhece alguém que fala assim, ah, não, esse é meu jeito, eu sou assim, perigoso. Quer dizer, eu sou assim e fica subentendido que esse é meu jeito e você precisa entender. Você tem que entender, já que esse é meu jeito e eu não estou disposto a mudar, só cabe a você aceitar que eu seja assim. Sério isso. Perigoso. Agora eu queria falar de 4 dicas que vão aumentar o seu nível de controle. Eu vou falar de coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia. Aprender sobre inteligência emocional, aprender sobre autocontrole emocional, autoconhecimento, envolve uma série de ações que têm seus diferentes graus de profundidade. Mas aqui eu quero falar de 4 ações para você se dar conta e conseguir ter um bom desempenho. Primeira coisa, procure identificar o que exatamente está aborrecendo você. O que exatamente está tirando você do sério? Ah, Sérgio, porque aquela reunião, toda vez que eu vou para aquela reunião eu fico desestabilizado. Então, a reunião por si só não tem esse poder. Algo dentro da reunião faz o gatilho. Existe um gatilho a partir do qual você ou se irrita profundamente, ou desmancha, né, se desestabiliza emocionalmente. Existe um gatilho. E à medida que você consegue identificar esse gatilho, você consegue antever que aquilo pode acontecer, sabe? Você consegue antever que você vai entrar em contato com uma forma quente e, coloca a luva para não se queimar. Tá? Então é preciso identificar quais são os gatilhos que desestabilizam você. Ou seja, no momento em que você estiver diante de uma situação de tensão, para analisar o que está acontecendo aqui que faz esse movimento. Sabe, olha, eu vou te dizer, eu faço esse exercício. Às vezes, na correria do dia a dia, as coisas acontecem e elas vão te causando sensações, né? Tem dias que eu fico assim, com uma sensação de desconforto. Na correria, a coisa até já passou, já aconteceu. Eu fico com uma sensação de desconforto. E aí eu falo, quando eu percebo essa sensação, eu faço assim, ó. Meu Deus, o que aconteceu hoje? Deixa eu ver. Eu saí de casa, eu passei por isso. Sabe como se fosse aquilo, tá quente, tá frio? Não, passei aqui, não, isso aqui tá tudo bem. Passei aqui, tá tudo bem. Passei aqui, e aquilo me causa já quase que uma taquicardia. Quando eu me dou conta daquilo quando eu chego naquele evento que me causou um desconforto, aquilo me causa até um aquecer interno. Eu falo, é isso aqui. Então pode ser que na hora você esteja tão ocupado tentando manter o seu sistema funcionando, você está tão ocupado, imerso naquele monte de emoções, que talvez naquele momento você não consiga perceber. Mas depois que passar, olha para aquela situação e pensa, o que aconteceu ali? Eu entrei naquela reunião, foi assim, assim, assim. Ah, foi a hora que fulano me disse isso. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma fala que desafia você, que coloca em xeque a sua capacidade, a sua competência. Tem uma fala que meio que banaliza o que você está dizendo, diminui a importância da tua contribuição, e aquilo faz com que você se sinta naquele momento desprestigiado, né, diminuído. E como aquela pessoa age assim normalmente, na hora pode ser que você não se dê conta de que aquilo é ruim e te causou isso. Mas pensa qual é o gatilho, tudo bem? Segunda dica, entenda que é de sua responsabilidade regular as suas emoções. É você a pessoa responsável por regular as suas emoções. Logo, o outro não tem que entender, não é culpa do outro. Ah, o outro me tirou do sério, foi o outro que não foi. O outro não tirou você do sério, foi você que escolheu sair. Você que escolheu sair do sério. Ou você que permitiu que as coisas chegassem a esse ponto. Tá? Então entenda que é da tua responsabilidade regular as suas emoções na relação com o outro. Sem explodir, sem desmanchar, sem manifestar que aquilo
dito pelo outro te causou tanto desconforto que você precisa culpabilizá-lo, que você precisa revidar, que você precisa devolver. É da tua responsabilidade e é você quem precisa responder. Lembra que eu falei aqui já sobre autorresponsabilidade? Você saber que algo é teu coloca você na busca de mecanismos para lidar com aquilo. Quando você acha que algo é do outro, você não tem nada para fazer. Quem tem que cuidar é o outro. É o outro quem tem que não falar essas coisas para você, é o outro que tem que tomar cuidado, é o outro que tem que... Você não precisa fazer nada. Fica ali pronto para explodir se o outro disser a frase errada. É teu. É você quem tem que cuidar disso. Pode ser até que você se incomode, se irrite com o que o outro está falando. Mas como você vai responder a esse incômodo é contigo. É contigo, não culpe o outro. Não culpe o outro. Ah, eu falei porque eu não tenho sangue de barata. Toda vez que eu ouço isso, eu penso em alguém descontrolado. Eu penso em alguém desestabilizado. Que acha que o mundo inteiro tinha que agir como ele age. Sério isso. Terceira dica. Não resolva coisas ou se dirija a pessoas quando você estiver irritado. Ou quando você estiver assim, abalado, né? Às vezes você está fragilizado. Não é o momento. Não é um bom momento para você tomar decisões. Não é um bom momento para você responder às pessoas. Porque provavelmente o teu filtro vai estar prejudicado e você vai dar respostas das quais você vai se arrepender depois. E a última dica, quarta e última dica. Afaste-se e só resolva o assunto quando você estiver livre da emoção que aquela situação te provoca. Eu brinco com as pessoas, senta com Buda na montanha. Sabe o que quer dizer isso? Se afasta, vai para um lugar, para um espaço onde você consiga respirar. Respirar, respirar é poderosíssimo para te colocar no controle das tuas emoções. É poderosíssimo porque oxigena o cérebro. O primeiro lugar no teu cérebro onde uma informação ameaçadora, né, potencialmente ameaçadora chega é na amígdala cerebral, nas amígdalas, né, tem uma em cada hemisfério, nas amígdalas cerebrais, e elas são o centro das emoções. Então o que chega para o teu cérebro interpretar chega primeiro nas amígdalas e depois ele vai para essa parte aqui que é o neocórtex, que é a parte pensante do seu cérebro. Então primeiro você é convidado a ter uma reação intempestiva, uma reação emocional. Se você se permitir não ter uma reação, respirar fundo, vê como não é uma bobagem aquela história de respirar fundo, né? Se você conseguir respirar fundo, você dá o tempo necessário para que o cérebro encontre uma solução adequada, para que a informação chegue no neocórtex. O neocórtex é o que te vincula à realidade. E na realidade, as reações intempestivas, elas não são bem-vindas. As reações que te expõem, fragilizam, não são bem vistas. Você sabe disso, principalmente no meio corporativo. E o teu neocórtex se colocará à sua disposição para encontrar uma resposta mais adequada. Às vezes você vai conseguir fazer isso na hora. Se você não der conta de fazer isso na hora, sai de cena. Se afasta. Vai respirar. E volta para falar sobre o assunto quando você estiver livre da emoção que aquela situação te propuser. Se você voltou para falar com a pessoa e só de olhar na cara dela, você já sentiu vontade de brincar de roxinho com ela de novo, sabe? Apertar o pescoço até ela ficar roxa, é porque não é o momento ainda. É porque não é a hora ainda. Então, pede um tempo, fala, a gente pode voltar a falar sobre isso mais tarde? Sabe, eu acho que agora não vai ser legal falar sobre isso. Tratar desse assunto. A gente pode falar disso mais tarde. E quando você se sentir em condição de tratar do assunto, então você chama a pessoa e vai resolver. Ou volta e trata com a equipe qual é o direcionamento que você vai dar para aquela situação que te trouxe tamanho desconforto. Era isso, gente, hoje que eu queria compartilhar com você, né, alertar sobre a importância do autocontrole emocional para um líder diante da sua equipe.
né, o quanto isso pode prejudicar a sua imagem profissional, a sua reputação emocional e causar desequilíbrio na tua equipe. E com isso, dificultar o alcance de resultados. Veja que eu não vim aqui falar de emoção porque eu acho que porque eu sou psicólogo, então vamos falar de emoção porque emoção é o mais importante. É importante, mas é importante porque isso vai afetar teus resultados. Porque isso vai afetar a tua imagem profissional. Porque aquilo que você mostrar para as pessoas forma a seu respeito uma imagem sua sobre aquela pessoa. E à medida que a pessoa formar essa imagem, é com esta imagem que ela passará a lidar com você. Se ela te viu 2 vezes explodindo, a pessoa chegou, passou por você 2 vezes só, e as 2 vezes que ela te viu, você estava explodindo. Para você, de repente, foram 2 exceções, você não é daquele jeito normalmente. Mas 100% do tempo que aquela pessoa te viu, ela te viu explodindo. Qual é a imagem que ela forma a seu respeito? Quando ela vier numa terceira vez entrar em contato contigo, ela vai tender a não acreditar naquela imagem calma que você vai mostrar para ela, porque ela já registrou que diante de situações de tensão é daquele jeito que você reage. Então ela vem preparada para lidar com aquela pessoa. Olha como isso é perigoso, porque ela vem armada, né? De repente você sente na fala da pessoa alfinetadas, ou você percebe a pessoa pronta, na defensiva, sabe? Pronta para te atacar e você não tá nem entendendo por que aquilo está acontecendo. Então pensa de que forma você pode ter o seu conjunto de comportamentos, o seu repertório emocional a seu favor, à sua disposição de construir a imagem profissional que melhor vende o seu trabalho. Ok, gente? Muitíssimo obrigado por vocês terem estado aqui comigo. Agradeço. Se tiverem dúvida depois, me chama no direct, a gente conversa. Ótimo dia para vocês, ótima semana e até amanhã.